Oi, Pedro, como você tá? Tudo bem por aí? Olá, tudo bem? Tudo ótimo por aqui. Agradeço muito aí o convite para a gente poder conversar, bater um papo sobre temas tão importantes, né, que tem movimentado muito essa nossa última semana. Pois é, o Pedro, é o maior prazer te receber por aqui. Aliás, o Pedro tá lá no Rio de Janeiro, pessoal, ele estava acompanhando de perto ali a chacina da Vila Tiradentes, Vila Cruzeiro, desculpa, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. E eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso, né? Como que você tem feito essa cobertura, o que que você traz, inclusive, de percepções em relação ao que ouviu, ao que viu, porque o que a gente tem percebido agora, né, Pedro, depois das versões oficiais, de números oficiais, a gente tem chegado até nós os relatos dos moradores sobre como eles tiveram que socorrer as vítimas dessa chacina, sobre como há indícios de tortura, de assassinato, de execução dessas pessoas, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho a sua avaliação sobre as suas percepções sobre o que você viu por aí. Bom, o que chama atenção de especial nessa operação é a que vai se repetir depois ao longo da semana, que é a participação da Polícia Federal Rodoviária, né? A gente não entende o porquê também da necessidade da participação de mais uma instância como essa. Nesse caso em específico, quando acontece também um caso de violência desse, é sempre importante ter bastante cuidado no que diz respeito à apuração, para que a gente consiga também transitar aí aos locais e manter um diálogo com a comunidade, principalmente de uma maneira respeitosa, que a gente não coloque essas pessoas numa situação de maior vulnerabilidade, né, as expondo, mas a partir desse diálogo a gente consegue apurar e chegar um pouquinho o que aconteceu. Então, acho que foi ontem logo pela manhã, ali no, ainda na entrada ali no próximo ali, entrada da Vila Cruzeiro, existia um contingente enorme ainda de policiais, de blindados, um número muito grande mesmo de viaturas da polícia, fortemente armadas, né? Ali mesmo, naquele cerco, às vezes alguns moradores já passavam reclamando, passavam muito rápido também, com medo de uma represália, mas passavam gritando, falando que foi assassinato, foram assassinatos, foram execuções, aquilo que havia ocorrido. E quando a gente vai conversar com pessoas da comunidade, da região, de uma maneira estão mais organizadas, a gente ali num primeiro momento percebe como algumas pessoas ali, um rapaz, foi uma das primeiras informações que eu peguei quando eu cheguei, de que um rapaz estava desaparecido, que era um mototaxista, que a família havia encontrado as roupas dele em um matagal e não haviam encontrado o menino. Depois a gente foi lá para o IML, né, onde a gente vai acompanhar, onde um número enorme de pessoas, um número enorme de familiares, né, que estão ali acompanhando um processo muito doloroso, que é um processo de reconhecimento das pessoas, né. Nesse processo, a, o que foi nos passado é de que algumas famílias tiveram inclusive dificuldade para o reconhecimento de algumas pessoas que haviam sido executadas, né, estavam falecidas, por conta de ferimentos de tiro no rosto, o que dificultava a identificação dessas pessoas. E ali, você mesmo ali no IML, né, numa região, enfim, mais central da cidade, com muita imprensa, as pessoas tinham um cuidado enorme, não desejo de falar, e quando falavam com a gente era sempre em off, né, com muito receio de colocar o rosto, principalmente porque tinham medo de uma outra operação ou os executar assim, ou levar como vítima um outro familiar, seja um jovem ou uma jovem. Mas uma das histórias que eu acompanhei foi uma história que me chamou muita atenção, porque não é nenhuma novidade, mas o discurso que foi colocado era de que todas essas pessoas que foram vítimas eram criminosas, né? E que trocaram tiros com a polícia e então foram feridas. Primeiro que é importante ressaltar de que não existe pena de morte no Brasil, então mesmo que uma pessoa esteja cometendo algum delito, aqui algo
que não estejam de acordo com a Constituição brasileira. É papel das forças de segurança pública prenderem essa pessoa, não a executarem. Isso falando dentro das hoje regras desse nosso dito Estado Democrático de Direito, né? Mas o que a gente vê é que realmente uma ação bastante rotineira de execução, né? De se atirar Sim, realmente para tirar a vida dessas pessoas. E o que nos foi contado, que é um dos meninos que eu acompanhei, que era um menino mototaxista também, de que o camburão da polícia, ele entrou por uma rua muito estreita, que era uma rua onde tinha um monte de mototáxis. E quando o camburão entrou, os meninos, como era uma rua estreita, o camburão ele pega quase metade da rua. Então, a polícia caminhando, a polícia passaria praticamente por cima dessas motos. Os meninos, quando viram, se assustaram, pensaram nisso e saíram todos acelerando de moto. E aí foi que alguns deles foram vitimados, né? Então, alguns meninos que trabalhavam como mototaxistas acabaram sendo vitimados. O menino que eu acompanhei, a história dele é uma história, achei bem emblemática. Um menino de 23 anos, o nome dele é Douglas, agora me fugiu o sobrenome. Mas o Douglas, ele havia feito, né, aquele processo na Marinha, né? Acho que passou por um tempo na Marinha, saiu, estava empregado e estava fazendo um curso de vigilante noturno. Ele já devia ter voltado para sua casa, mas pegou a sua moto, né? Porque ele tem a moto dele e foi dar carona para um amigo, né? E nesse tempo foi que tudo isso aconteceu e ele acabou sendo vitimado, né? Então, são histórias como essa que se repetem, né? E a gente vê um total apagamento dessas pessoas. E, de novo, repito, né? Que esse garoto que eu conversei realmente tivesse algum envolvimento com, com alguma facção, com alguma organização criminosa. Ninguém sai matando pessoas por sonegar imposto, ninguém sai matando pessoas por qualquer outro motivo. Então, as pessoas não podem perder a vida por nada, né? Acho que esse é o nosso bem maior. Então, foi um pouco isso, assim, um pouco essa nossa apuração, nossa cobertura, e a gente se mantém em contato, né, com algumas pessoas com quem conversamos. Mas é isso, essa foi uma semana em que a gente teve essa operação desastrosa, que terminou com esse número enorme de mortos, e a gente passa acompanhando hoje uma outra situação ligada ao que aconteceu em Sergipe, né? Uma outra situação também catastrófica, que mesmo assim, quem está acostumado a acompanhar a segurança pública e situações de muita violência, essa é uma das que se destaca, assim. Acho que uma câmara de gás a céu aberto, com os policiais percebendo que estavam sendo filmados e continuando, eu não sei, assim, eu talvez lembre só de uma coisa que foi aquele menino que foi amarrado em um poste e foi espancado, mas assim, eu acho que essa consegue superar aquela. Eu acho que talvez entre o que a gente tem na nossa história, talvez a história do Evaldo também, que foi baleado com 80 tiros, um músico voltando com a família. Mas assim, são histórias que são completamente fora da realidade, né? É uma coisa que parece que só acontece no Brasil. eu sinto mesmo, eu sinto que esse caso de Sergipe é isso, ele extrapolou um limite até para a gente que está acostumado a discutir esse tipo de caso, a discutir essas mortes. Esse caso do Sergipe é cruel, é de uma barbárie, é de uma violência, é tortura isso, né? É a tortura pura, praticada pela Polícia Rodoviária Federal. Ô Pedro, deixa eu trazer um comentário aqui. A Lívia Mara Malaquias, ela inclusive comentou: olha, eu vi um vídeo do Pedro na porta do IML no Rio, falando sobre o número de mortos, informando, e a imprensa tradicional nem aí para o fato. Daí eu queria uma avaliação sua sobre como a imprensa grande, mídia, né, trata casos como esse,
E qual o diferencial justamente da Alma Preta, né? Como que vocês tratam esse tipo de notícia? Você falou sobre essa questão, né, das versões, né? Porque o que surgem são essas versões da polícia de troca de tiros, de a gente só vê essas pessoas morrendo. Ninguém ali na polícia morreu, né? Para justificar, de repente, você falar em troca de tiros. Uhum. A gente ouve falar sobre mortes. Isso foram execuções. A gente vê, quando uma pessoa é baleada com um tiro no rosto, é uma execução. Mas esse tipo de palavra também não é usado pela grande mídia, né? Parece que tem um medo, assim, de taxar uma chacina como uma chacina, uma execução como uma execução. O que aconteceu lá em Sergipe foi uma execução. Se trata disso. Não há dúvidas desse fato, né? Mas a grande mídia trata com muitos dedos. Como que você tem visto essas coberturas? Eu acho que assim, salvo exceções, e aí eu poderia até elencar algumas, mas salvo exceções, a gente tem um jornalismo no Brasil que está muito acostumado a um jornalismo muito acomodado, que é um jornalismo que está muito acostumado com, vamos dizer assim, só documentos oficiais, né? Então, é uma nota do MP, é uma nota da polícia, é uma nota do governo do estado e fica por ali. Quando histórias como essa, elas precisam de uma apuração maior, porque se você não tem uma boa apuração e se você não acompanha essa situação na sua complexidade, você fica à mercê dessa versão, né? Então, a primeira versão era de que todas essas pessoas eram criminosas que foram mortas. A partir do momento que você começa a apurar, você começa a investigar, você vai vendo de que não é bem verdade, né? De que a gente não sei, tem um parâmetro ainda de todas elas, mas que existem pessoas que estavam ali nas suas atividades cotidianas e foram mortas, né? Eu acho que esse tipo de apuração é uma apuração que está em falta, né? E aí eu acho que as mídias independentes nisso se sobressaem, né? Porque topam fazer esse tipo de apuração, topam contar histórias, topam conversar. Então eu acho que talvez esse seja um grande marcador de diferença. O outro, eu acho que é a questão até do falar, do chegar. Aconteceu uma situação curiosa lá no IML, porque esse é um momento muito difícil, né? Imagina, você acabou de perder uma pessoa de sua família de uma maneira bizarra, violenta, truculenta, e as pessoas, muitas delas não querem falar. E a gente tem que respeitar isso, né? Então eu sempre tento conversar, explico para as pessoas e coloco para elas a possibilidade de não querer conversar e de respeitar esse momento. Acho que também são poucos os casos em que existe esse respeito também ao sentimento, ao luto também dessas famílias, né? Colocaria essa também como uma outra diferença. E também eu acho que, como você trouxe, né, a questão do uso das palavras. Se a gente não, a partir, aí eu também acho que a gente tem que vir com a apuração, mas a partir de uma boa apuração, entendendo de que muitas dessas pessoas estavam ali exercendo suas atividades e tudo mais, cotidianas, que é o que está sendo sinalizado, a gente usar o termo certo, né? Usar o termo de chacina, né? Porque dentro desse conceito da ideia de chacina está uma ideia de uma execução sumária, né? Se você está falando de algo em que não houve confronto e de que ali você realmente não foi vamos colocar aqui um embate com um crime organizado, mas uma invasão a uma comunidade, você tem que usar o termo correto. Eu acho que aí as mídias independentes também, e de uma maneira responsável, eu acho que primeiro uma boa apuração e depois você utilizar os termos, né? Você não, é falacioso dizer que esse homem, essas pessoas perderam a vida, né? As pessoas tiveram suas vidas tiradas, né? O que aconteceu em Sergipe não é uma coisa de que uma pessoa perdeu a vida. Aquela pessoa passou por um processo de tortura e foi executada, né? Aquilo dali, se a gente não puder chamar isso de execução, o que a gente vai chamar de execução, né? Sim.
Só para finalizar, faz um convite para as pessoas conhecerem a Alma Negra, a página, o que vocês trazem, o tipo de cobertura, o tipo de notícia que aparece por lá. Conta para a gente, faz um convite para as pessoas, Pedro. Vai ser um prazer convidar o pessoal. Enfim, Uma Preta é uma agência de notícias que cobre questões das mais diversas áreas do Brasil, a partir de um olhar de pessoas negras, das periferias, dos grandes, principalmente dos grandes centros urbanos do país, né? Obviamente temos temas que acompanhamos mais, né? Se eu tivesse que dizer, eu acredito que com certeza segurança pública e política. Então, a gente acompanha bastante, tem feito o jornalismo de uma maneira investigativa, apuração de dados, informações de transparência, apurando principalmente também o jurídico, o âmbito policial, que de uma maneira é onde a população negra também acaba sendo mais vítima dessa truculência por parte do Estado. Então deixo aqui o convite, deixo o convite também para as pessoas acompanharem as redes sociais da Alma Preta e também acompanharem as minhas redes sociais, né? Eu sou o Pedro Borges, as pessoas conseguem encontrar facilmente aí no Instagram, no Twitter. E obrigado, viu? Obrigado aí pelo espaço, pelo convite. Sempre um prazer aqui participar de papo com vocês. Perfeito. A gente que agradece, Pedro. Obrigada pela participação, por trazer esse relato, por trazer a sua análise, a sua leitura aqui para a gente. Sempre muito bem-vindo, viu? Um beijo para você, um bom trabalho por aí, até uma próxima. Até uma próxima.